Saúdo a você, meu irmão, minha irmã, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pela graça de Deus, estamos mais uma vez examinando a sua santa e bendita palavra. Nós vamos juntos buscar a compreensão de Deus pelo Espírito Santo, a compreensão da sua santa e bendita palavra. Que Deus nos abençoe e nos ajude neste dia, quando juntos examinamos a palavra de Deus. Hoje eu quero falar com os irmãos sobre aonde congregar, onde vamos congregar, onde vamos nos reunir, como que nós temos que fazer. Muitas pessoas têm se comunicado comigo, perguntando, pessoas de outras cidades, de outros lugares, onde eu devo congregar? Pastor, eu quero ir numa igreja onde tem essa doutrina, ou tem na minha cidade, tem uma igreja que tem essa doutrina que o senhor ensina, eu gostaria de estar nessa igreja que o senhor congrega também. Irmãos, eu tenho buscado de Deus a direção do seu Santo Espírito e o Senhor tem me mostrado que desde o princípio da igreja nós vemos que a ordem do Senhor foi essa: ide por todo o mundo, anunciai o Evangelho, ensinando a salvação a toda criatura, batizando para que possam compreender a palavra de Deus e recebam o Espírito Santo e o perdão de seus pecados e sejam salvos. Essa é a ordenança, de uma forma geral, que o Senhor nos passou, o Senhor nos ensinou, nos deu esta ordenança para transmitirmos a sua santa e bendita palavra. Mas, pelo exame da palavra de Deus, nós vemos aqui as formas que os irmãos encontravam, que o Espírito Santo foi dirigindo logo no início da igreja, a igreja perfeita, a igreja pura, a igreja sem qualquer fermento, que foi formada logo no início pelos apóstolos. Depois houve a perseguição, espalhou por toda a terra, o inimigo começou a entrar no meio do povo e criar confusões e contendas. Mas nós vemos aqui os conselhos que os apóstolos, ungidos pelo Espírito Santo, nos dão. Nós vamos ver aqui, no primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, do versículo 26 ao versículo 40, os textos que nós vamos examinar hoje são um tanto longos, e eu vou lendo um pouco mais com agilidade para juntos meditarmos na palavra de Deus. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Quando nós nos ajuntarmos, seja onde for, seja o lugar que for, uma casa, um templo, em um campo, seja onde for, quando nos ajuntarmos, a intenção, nós estamos buscando a edificação, o maior conhecimento da palavra de Deus para podermos servir a Deus com perfeição. Então eu tenho um salmo que vai ajudar a igreja, que vai ajudar os irmãos, o outro tem uma profecia, o outro tem uma palavra, seja tudo feito para edificação. Se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Por quê? Porque a língua estranha ninguém entende. Se todo mundo começar a falar língua estranha, como diz aqui em próprio livro de Coríntios, ninguém vai entender nada. Todo mundo, alguém que chega que não tenha conhecimento, vai dizer, esse povo está louco. Não é? Então, se vai falar em língua estranha, fale 2 ou quando muito 3, e tenha intérprete, e fale cada um por sua vez. Mas se não tiver intérprete, fica calado na igreja e fala consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Não é 5, 10, 15 profetas sendo usados em profecia. Não, fale 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mas se a outro que estiver sentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. O profeta, quando é usado por Deus em profecia, ele sabe o que ele falou, ele sabe o que ele está falando. Quando ele termina a profecia, ele lembra que ele foi usado por Deus, ele reconhece aquilo que foi falado, ele sabe que não veio dele,
não é como essas obras de feitiçaria, de maldição aí, que as pessoas são usadas para falar com as outras e quando saem daquele transe não sabem o que falaram, não sabem o que fizeram. Isso é obra demoníaca, obra satânica. Você precisa tomar cuidado com isso, meu irmão. Você precisa tomar cuidado com isso, minha irmã. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Em todas as igrejas tem que ser assim. Ah, mas lá na igreja tal, no tabernáculo tal, ou lá na congregação tal é diferente. Ah, mas então não é a igreja dos santos, porque todos podem ter oportunidade. Veja, ainda um conselho aqui que nós precisamos muito da direção de Deus para entender. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isto, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar língua, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Quando nós nos reunirmos, então, irmãos, pastor, eu quero congregar numa igreja que é igual essa aí do senhor. Você está aí, meu irmão, minha irmã, nessa cidade onde você está, nesse lugar onde você está, você tem essa compreensão, viva o que o Senhor tem colocado em teu coração. Não deixe a tua congregação. Procure viver, procure conscientizar os outros irmãos sobre este entendimento que o Senhor Jesus tem te dado. Se você for expulso da tua congregação porque você está servindo a Deus conforme a palavra dele, então você espere em Deus, você não está sozinho não. Junto com você tem muitos que querem servir a Deus. Muitos estão fazendo as obras da carne, porque nós vemos em Atos dos Apóstolos que muitos pregam a Cristo. Muitos pregam a Cristo por inveja, por porfia, por causa de dinheiro, mas outros pregam por boa mente. De boa mente, pregam a Cristo com sinceridade, com amor. Então nós vemos que você não está sozinho, nós não estamos sozinhos não, irmão. São poucos os que querem servir a Deus, mas nós não estamos sozinhos. Se você está aí congregando, viva conforme o Senhor tem te revelado, viva conforme o Senhor tem te ensinado. Nós aí vamos agradar a Deus, não estamos aqui para agradar o homem, e nós sabemos. Um texto aqui que as pessoas ficam um pouco desesperadas ou sem entender é com relação à mulher. A mulher esteja calada na igreja, porque é indecente que a mulher fale na igreja. Se quer saber alguma coisa, pergunte para o seu marido. Se não for casada, pergunte para o pai, pergunte para o irmão, pergunte para o pastor depois do culto. Mas é indecente que a mulher fale no meio da congregação. Por quê? Porque não veio através da mulher a palavra. Mas a mulher pode profetizar. Se ela está usando véu, ela tem autoridade. Ela pode orar, ela pode profetizar, ela pode louvar a Deus. Ela não pode ensinar, ela não pode ficar contendendo sobre as Escrituras. O pastor está ensinando alguma coisa, está fazendo um estudo bíblico, aí o irmão pergunta, outro irmão pergunta, aí a irmã começa a perguntar uma coisa, perguntar outra, como se ela fosse doutora da lei. Não é assim. Você procure aprender, colocar. A mulher tem o seu devido lugar, um lugar maravilhoso, um lugar de honra. A mulher ganha almas sem palavras, irmãs. Vocês ganham almas sem palavras somente pelo seu porte. Não esse porte indecente que a gente vê hoje aí não. As irmãs vestidas com trajes sumários, com calças justas, apertadas, mostrando o seu corpo. Ou quando estão com vestidos, com vestes longas, estão com uma abertura lateral ou uma abertura no seu vestido que é indecente, que não mostra que elas são servas de Deus. Mas pelo porte da mulher, a mulher não vai ser escandalosa, não vai ficar falando coisas indecentes, não vai ficar andando com pessoas que têm mau testemunho, não é fuxiqueira, não é mexeriqueira, falando da vida dos outros. Pelo porte da mulher, o homem aceita Jesus. O marido aceita Jesus, os filhos aceitam a Jesus, porque ela tem nos seus lábios sempre um louvor a Deus, tem sempre uma palavra de conforto para a sua família. Quem acha uma mulher, acha uma pedra preciosa, diz lá em Salomão, falando a respeito da esposa, da mulher. A mulher representa a igreja, a mulher não precisa fazer tantas coisas não, a mulher precisa ser fiel ao Senhor, falando coisas boas, proveitosas, de crescimento, de ânimo, lá na sua casa, junto dos seus.
e dando testemunho para os que estão de fora, mostrando que é uma mulher firme na palavra. Não é uma mulher mexeriqueira e que vai com as outras que desagradam a Deus. Mas dentro da congregação, ali na reunião, a mulher esteja calada em oração, foi dada uma profecia, seja usada em profecia, foi dado língua, fale, interprete, se não tiver intérprete, fique calada, fale consigo mesmo, com Deus, assim como o varão. Louve ao Senhor, mas não queira ensinar, não queira contender, não queira dialogar com o pastor, com o obreiro que está à frente ensinando a palavra de Deus. Porque isso, diz a palavra, é indecente. Veja aqui, isso é mandamento de Deus, conforme nós lemos aqui. Vamos ler em Efésios capítulo 5. Se alguém aceita, aceita. Se não aceita, nós não somos contenciosos, nem as igrejas de Deus. Efésios capítulo 5, versículos 1 ao 15. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graça. Isso aqui, quando você está reunido, na igreja que você está, onde eu devo congregar, pastor? Você vai num lugar onde não tem essas coisas aqui, ó. Tem gente que reúne nas congregações e ficam zombando um do outro, brincando um com o outro, fazendo brincadeiras indecentes um com o outro, só falando de prostituição, só falando do pecado dos outros. Escuta, aí é um lugar santo ou não é, meu irmão, minha irmã? Onde você está é um lugar santo, abençoado? Tem o Espírito Santo aí na tua vida? Tem o Espírito Santo aí na tua congregação? Então o lugar é santo. Como convém a santos, vocês devem se comportar. Não deve ficar com chocarrice. Chocarrice é brincadeira indecente, é zombaria. Isso não convém. Se você está num lugar desse, irmão, repreenda com toda a autoridade quem está fazendo isso, porque Jesus está te usando aí para ajudar os teus irmãos que estão ao teu redor. Não, e fazer com amor, para que eles não se dispersem e não achem que você está querendo mandar, não. Você coloque esse texto na presença deles e faça com amor e com autoridade. Porque bem sabeis isso, que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, o qual é idolatra o dinheiro, tem herança no reino de Deus, de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Então, irmão, faça isso com amor, para corrigir os teus irmãos, as tuas irmãs, para que todos andem na luz, porque nós já passamos por isso, nós estávamos no mundo e o Senhor nos resgatou do mundo. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Tem gente que tem comunhão com as pessoas que fazem as obras malignas, as maldições, as feitiçarias. Condene essas obras. Isso está errado. Nós não devemos fazer isso. Onde eu tenho que congregar, pastor? Onde as pessoas são desse jeito, irmãos, que reprovam as obras malignas, que louvam a Deus, que querem Jesus nas suas vidas, que querem verdadeiramente servir a Jesus. E faça isso. O Senhor Jesus tem te instruído, tem te inspirado, tem enchido tua vida, tem te enchido com o seu Santo Espírito. Seja você uma luz no meio das trevas, uma luz neste mundo, e ajude os teus irmãos, ajude os que estão ao teu lado a servirem a Deus. O Senhor Jesus tem te levantado. Não enterre o teu talento, não. Porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo é torpe. O que as pessoas fazem escondido, irmãos, até falar isso aí, o que eles fazem escondido, desagrada a Deus. Por isso nós temos que olhar aquilo que nós falamos. Mas todas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz, desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, como tolos, mas como sábios. Então você, meu irmão, quer congregar num lugar santo, quer congregar numa igreja abençoada, cumpra a palavra de Deus, leve a palavra de Deus para os irmãos, leve para outras pessoas e exija o cumprimento. Exorte para que cumpram verdadeiramente a palavra de Deus. Se não for assim, se as pessoas te rejeitarem, se você for expulso do lugar onde você está, isso acontece, viu? Aí você sabe que Deus está te separando para uma obra melhor, para um caminho mais santo. Vamos terminar lendo em Romanos,
no capítulo 1, versículos 8 ao 15. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco, porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Paulo queria ir para lá, desejando comunicar algum dom espiritual. Por isso, quando nós nos reunimos, quando nós estamos na igreja, cada um tem alguma coisa boa para dizer, cada um tem alguma coisa para falar. Não é um só que fala, não. Não é a pessoa que precisa pedir autorização para falar, olha pastor, eu tenho uma profecia, eu tenho uma revelação. Você tem liberdade. Onde há o Espírito Santo, aí há a liberdade. Então nós vamos nos entregar a Jesus. Aí está a palavra de Deus, aí está o verdadeiro povo escolhido, comprado, remido pelo sangue de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que o Senhor Jesus te ilumine e que você seja luz no meio das trevas. Levanta a tua cabeça, levanta e anda, irmão, irmã, glorifique a Deus na tua vida e nas tuas palavras. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém.